Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa nossa live de hoje. Na verdade, seja muito bem-vinda à nossa Maratona do Varejo. Estamos começando hoje a Maratona do Varejo, olha que bacana. Vamos ficar aí por 4 semanas juntos, de segunda a sexta-feira, falando sobre empreendedorismo, sobre vendas, sobre atendimento ao cliente, sobre como reforçar suas vendas, como fortalecer o seu negócio, como cativar os seus clientes, como conquistar, fidelizar, cativar os seus clientes, enfim. Vamos estar aqui trazendo conteúdos para ajudar você que é varejista, que é empreendedor no comércio, a melhorar os resultados da sua empresa, mesmo em tempos de crise. Então, hoje, por exemplo, estamos abrindo essa nossa maratona do varejo para falar de os desafios do varejo em tempos de crise. Certamente você que é varejista, que é empreendedor nessa área de varejo, que tem uma loja de roupas, que tem uma loja de calçado, perfumaria, presentes, com certeza enfrenta diversos desafios. E nesse momento de uma crise que se passa aí pelo mundo todo e no Brasil principalmente, a gente, com certeza você deve estar passando aí por momentos que fica buscando alternativas. Então hoje nós vamos falar muito sobre isso, como enfrentar os desafios em tempos de crise. Então seja muito bem-vindo. Então estamos na Maratona do Varejo. Só para explicar melhor então para você, ao longo das próximas 4 semanas eu vou estar aqui às 21h30 no Instagram, para passar sempre conteúdos para você nessa área de empreendedorismo, vendas e atendimento ao cliente. Então, sempre 21h30. Tá? Então, depois eu vou divulgar para você a agenda das próximas lives, de segunda a sexta-feira, para você acompanhar, saber quais são os conteúdos que a gente vai tratar aqui. Então, cada dia um conteúdo novo, mas sempre versando sobre isso que a gente está falando aqui. Então, eu espero você aqui nos próximos dias também, tá certo? Hoje, como eu disse, nós vamos falar sobre os desafios do varejo em tempos de crise. Agora, eu queria pedir licença para você que já me conhece, para eu poder me apresentar. Eu até faço um parênteses aqui, as pessoas costumam dizer assim, para você que não me conhece, meu nome é tal. E eu sempre penso, bom, então, mas para quem te conhece, o nome também é, né? Então, não vou falar isso, vou dizer para você, se você já me conhece, eu te peço licença para me apresentar para quem ainda não me conhece. Meu nome é Fábio Frasson. Eu sou especialista em atendimento ao cliente, a área que eu atuo há mais de 22 anos. Não vou ficar falando muito sobre mim, era basicamente isso que eu queria falar. Vamos seguir em frente, porque o assunto de hoje é empreendedorismo, vendas, atendimento, não tem nada a ver com o Fábio aqui. Beleza? Vamos seguir? Bom, meu objetivo aqui hoje é te ajudar a fortalecer o seu negócio. Tá? Eu quero dividir um pouco com você da experiência que eu tive ao longo de muitos anos, ao longo desses 22 anos, como eu te falei, e trazer um pouco do que eu tenho vivido nos últimos tempos, também assim como você, na área de varejo, enfrentando os desafios desse momento de crise, enfrentando os desafios de enfrentar a concorrência, de buscar novos clientes, ou então de fortalecer carteira de cliente. Então, vivendo esses desafios assim como você no dia a dia. Então, venho aqui para trocar informações com você. Então, se você deixar comentários aqui que possam contribuir não só comigo, mas com as outras pessoas que estão participando também, vai ser muito bacana, tá certo? Então a ideia aqui é a gente poder trocar experiências, eu trago um pouco para você, você traz um pouco para nós também, e assim a gente vai crescendo junto, beleza? Bacana? Então vamos seguir em frente. Como eu disse para você, hoje eu vou falar sobre desafio. Vamos falar sobre as dificuldades, sim, vamos falar sobre dificuldade. Que dificuldades a gente tem enfrentado no varejo hoje, com esse momento aí de crise no Brasil e no mundo todo. Vamos falar sobre os cuidados que a gente precisa ter nesse momento, não só cuidados com relação à saúde, mas cuidados com o negócio também, com a equipe, cuidados com a nossa estratégia, o que a gente vai fazer no dia a dia para poder enfrentar esse momento e fortalecer o negócio, passar por esse momento de crise. Eu tenho dito, por exemplo, que nós estávamos num barco, estávamos navegando muito bem e fomos pegos de repente por uma tormenta. E estamos agora naquele momento em que é preciso juntar todas as forças, todos os recursos, juntar toda a equipe para poder cruzar essa tormenta até poder passar para o outro lado e a gente poder seguir em frente no caminho que a gente estava. Então, vamos falar sobre então dificuldades e os cuidados que a gente precisa ter com relação a isso. E vamos falar sobre oportunidade, porque a gente não está aqui só para falar de problema, a gente não está aqui só para falar de dificuldade, vamos falar sobre as oportunidades que você, que é empreendedor, que está na área de varejo, as oportunidades que você tem nesse momento para poder aproveitar, para poder fortalecer o seu negócio, para poder crescer e, como eu disse, passar esse momento de tormenta. Vamos trazer aí algumas boas práticas que a gente tem visto no comércio hoje, em algumas empresas pequenas, médias e grandes, algumas boas práticas que têm sido feitas para poder passar esse momento. Então, se isso puder contribuir com você, vai ser muito bacana, tá certo? Então, vamos seguindo em frente, vai ser muito legal. Se esse assunto interessa para você, empreendedorismo, venda, atendimento ao cliente, como se fortalecer, como fortalecer o seu negócio, eu queria combinar 3 coisinhas aqui com você. Eu queria fazer um acordo aqui com você.
Se isso te interessa, escreva aí nos comentários, para mim, de 1 a 3 fatores que, na sua opinião, são essenciais para uma empresa de varejo ter sucesso. Então já coloca aí nos comentários que daqui a pouquinho a gente lê e segue em frente. E eu queria fazer outros 2 pedidos para você. Que você encaminhe o link dessa live para outras pessoas. Se você conhece aí alguém que também está nessa área, também está no sufoco aí na área do comércio, trabalha com empreendedorismo, com vendas, encaminhe o link dessa live para eles. Tá? Deve ter aí no cantinho seu aí um símbolozinho, parece um aviãozinho de papel, clica nele, levanta ele, deve ter ali inclusive mostrando para você quem é que está ao vivo nesse momento, quem é que está online nesse momento, deve estar com umas bolinhas verdes ali, você já seleciona essa pessoa e já manda para ela. Manda o link dessa live e me ajuda a levar essa mensagem para mais pessoas. Tá bom? Bacana? E outro pedido que eu queria fazer para você é que no final, se você curtir, se você achar que valeu a pena, se você achar que fez sentido para você, que você dê um print aqui na tela e poste lá na sua rede social, no Facebook, no Instagram, com a hashtag Maratona do Varejo. Bota lá, hashtag Maratona do Varejo e vamos ajudar a espalhar essa mensagem aí para muita gente. Tá bom? Vamos seguir em frente, vai ser muito legal aqui. Tá bom? Vamos começar? Gente, qual é o problema então que a gente quer tratar aqui hoje? Vamos começar a falar de problema, depois a gente chega até a questão da oportunidade, tá ok? Então, nesses momentos de crise, não só esse que a gente está vivendo aqui, mas quantos outros, você é empreendedor há muitos anos, já deve ter passado por N crises, né? O Brasil parece que vive em crise, sai de uma e entra na outra, né? É uma montanha-russa isso aqui de crise, a gente sai de uma e já engata na outra já. Mal começou a bicar o avião para cima, a gente já entra em outra, então tem que aprender, tem que ser resiliente para enfrentar esse momento. Então, realmente, brasileiro é duro na queda. Você deve ter enfrentado outras. Só que num momento como esse, ocorre o quê? Primeira coisa, muita tensão. Tensão no empresário, tensão na equipe, né? Tensão no vendedor, tensão no atendente, tensão na comunidade como um todo mundo preocupado se vai ter, se o negócio vai continuar prosperando, se vai continuar, no seu caso, por exemplo, se vai continuar com o movimento na loja, se vai ter fluxo, se a cidade vai fechar o comércio, se não vai fechar o comércio, se os seus vendedores vão continuar trabalhando, se vai reduzir carga horária, se não vai reduzir carga horária, enfim, muita tensão nesse momento, as pessoas não sabendo se vão ter emprego no mês seguinte, se vão ter salário no mês seguinte, estão preocupados, de repente, compro ou não compro, gasto ou não gasto, vou na loja ou não vou na loja, enfim, é um momento de grande tensão. E quando ocorre essa tensão toda, o que acaba acontecendo por consequência? Muita irritação, indecisão, dificuldade, né, de tomar as decisões, dificuldade de tomar as melhores ações. Então, nem sempre a gente raciocina da melhor forma quando a gente está tenso, não é verdade? Assim é o seu cliente, assim é a sua equipe, né? Todos os seus colaboradores devem estar vivendo esse momento de tensão, né? O seu colega de trabalho vivendo esse momento de tensão. O seu concorrente aí do lado, que muitas vezes é parceiro seu de negócio, também deve estar vivendo esse momento de tensão. Será que vai ter receita suficiente para poder pagar a equipe? Será que vai ter receita suficiente para poder pagar o aluguel da loja? Vai ter receita suficiente para poder investir? Enfim, é um momento de grande tensão. E o que acontece, além de afetar a nossa saúde, além de afetar as nossas decisões, o que vai acontecendo? A gente acaba tomando algumas decisões equivocadas. A gente bota os pés pelas mãos, começa a botar dinheiro onde de repente não vai trazer resultado, começa a investir muito, por exemplo, em propaganda, começa a investir muito em algumas coisas, sem saber muito bem o que está fazendo, e a gente vai chegar nesse ponto de não saber o que está fazendo daqui a pouquinho. Tá? Então, muitas tensões ocorrem nesse primeiro momento. As pessoas ficam mais pensativas, ficam tentando encontrar uma saída. O que eu faço agora? O que eu vou fazer esse mês? Como é que eu vou fazer? Será que no mês que vem eu tenho venda? Será que nesse mês eu tenho venda? Será que eu bato a meta? Será que minha equipe vai vender? Será que não vai vender? Será que como é que está a cabeça da minha equipe? Como é que está a cabeça ali dos meus colegas, do meu concorrente aqui do lado? Enfim, meu cliente, será que ele vai abrir? Será que ele vai vir para a loja? O comércio da cidade abriu. Será que o cliente vem? Será que não vem? E aí? Então, muita tensão, muita gente pensativa, tentando achar alternativa, só que nem sempre encontra, nem sempre sabe bem o que fazer. Né? Então, tanto o empreendedor quanto o funcionário passam por isso. E as preocupações, elas acontecem, não tem como evitar isso. Né? Então, você pode ser o dono do negócio, ou você pode ser o vendedor, que de repente está aqui assistindo também. Você vai ter preocupação tanto quanto o outro. É muito comum, por exemplo, o colaborador achar que o dono do negócio não tem preocupação, que ele está nadando no dinheiro, que ele não está preocupado. Quem está preocupado, na verdade, são os funcionários que podem ficar sem salário. E, na verdade, o inverso também é verdadeiro. Né? O empreendedor sabe que começa o mês sem receita nenhuma.
mas com um monte de conta para pagar. Né? Uma folha de pagamento gigantesca, já com todos os fornecedores para pagar e sem saber se vai ter receita. Então, e ao mesmo tempo olhando para o colaborador dele e falando assim, eu queria ter a tranquilidade que ele tem quando vai para casa, bota a cabeça no travesseiro e não precisa mais pensar no negócio. Eu queria ter a tranquilidade que ele tem de saber que tem renda no mês seguinte e eu não tenho, enfim. Fica esse jogo assim de um achar que o outro está na vida mansa. E nesse momento aqui, gente, não tem ninguém na vida mansa. Né? Circula aí pela internet de que nós não estamos no mesmo barco, nós estamos no máximo no mesmo oceano. Tudo bem, beleza, a metáfora vale a pena. Né? Estamos todos vivendo esse mesmo momento, cada um com os seus recursos. Né? Quando eu falo de recursos, não só recursos financeiros, mas recursos de estrutura, recursos de conhecimento, recursos de contatos, recursos de inteligência emocional, enfim, cada um com seus recursos. Mas estamos todos vivendo esse momento juntos, cada um da sua maneira. Então as tensões elas realmente ocorrem. O varejo, gente, ele é diferente de quase todos os outros setores. Você já parou para pensar nisso? Você depende muito do fluxo de loja. Você depende muito do fluxo na calçada da tua loja. Você depende muito dos clientes entrando e saindo o tempo todo, porque quanto mais clientes você tiver entrando, mesmo que seja só para dar uma olhadinha, mais oportunidade de venda você tem. Então, o comércio depende muito desse fluxo. E aí, em momentos como esse aqui, por exemplo, em que você tem menos gente nas ruas, que você tem as pessoas segurando porque estão com receio de gastar, muita gente desempregada, o nível de desemprego aumentou muito, daqui a pouco a gente vai falar disso. Então, o que acontece? Você precisa dessa circulação e nem sempre ela ocorre. Nem sempre ela ocorre. E aí como é que você faz? Começa a dar tiro para todo lado, começa a gastar com propaganda, começa a baixar preço, começa a mandar a equipe embora. Qual que é a alternativa? O que você faz para poder minimizar essa tensão e resolver esse problema? Eu falei para você que eu ia falar de desemprego, né? Não quero ficar falando de problema, mas a gente tem que passar por eles até a gente chegar na oportunidade, tá bom? Então, saiu agora há poucos dias, questão de uns 20 dias atrás, uma pesquisa do IBGE apontando que mais de 50% das pessoas que deveriam estar ocupadas nesse momento, quando eu digo ocupada, estou falando de empregada, tá? Então as pessoas com idade para estar empregadas no Brasil, mais de 50% nesse momento, pela primeira vez na história dessa pesquisa, essas pessoas estão desocupadas. Ou seja, de todas as pessoas com idade para estar trabalhando, mais da metade hoje no Brasil está desempregada. Então é realmente um número gigantesco. Então, desde 2012 que essa pesquisa é feita no Brasil e desde lá isso nunca tinha acontecido, de que mais da metade das pessoas que deveriam estar trabalhando não estão. E o que acontece com isso? Né? Menos dinheiro circulando, menos pessoas com condições de entrar no seu comércio, de entrar na sua empresa, de comprar o seu produto ou serviço, menos pessoas então dispostas a gastar e mais pessoa com medo, mais pessoa com receio de fazer isso. Né? Então, o que fazer nesse momento? Se as pessoas estão com receio de gastar, mas você precisa manter a sua equipe, você precisa manter o nível de investimento, você precisa manter a empresa funcionando e passar pela tormenta, como nós falamos agora há pouco. Né? Você precisa atravessar essa tormenta, esperar essa crise passar, atravessar essa tormenta e chegar vivo do outro lado. Infelizmente, em muitas empresas, nesse momento, algumas pessoas tiveram que sair de bote salva-vida, tiveram que sair, tiveram que deixar a tripulação, não teve outro jeito. Você vai usando os recursos que tem nesse momento, só que você precisa passar por essa tormenta, até que essa crise passe, até que essa tormenta passe e o seu negócio se fortaleça. Só que o que você faz nesse momento? Você fica esperando, baixa as portas da loja e fala esperando a tormenta passar? Não dá para ser assim, não é verdade? Você precisa realmente fazer alguma coisa, você precisa fortalecer com a equipe que você tem ou não, mas você precisa fortalecer. Quais são as ações que você pode ter nesse momento? O comércio, como eu disse agora há pouco, não falei do comércio, falei do Brasil como um todo, mas o comércio... Opa, tem uma ligaçãozinha caindo aqui. O comércio perdeu 2 milhões de empregos no Brasil nesse momento. Verdade, 2 milhões de empregos o comércio perdeu esse ano. Então, realmente, é um número bem grande de pessoas que estão sem condições de entrar na sua loja, de entrar no teu concorrente, de passar ali na frente. Então, a gente tem que lidar com um mercado um pouco mais escasso. E como é que a gente faz com o mercado mais escasso? A gente investe para trazer cliente lá de fora ou a gente investe no que a gente tem aqui? A gente fortalece o que a gente tem aqui. A gente não deixa o cliente que está aqui escapar. Eu já deixei um spoiler passar aqui, né? Então, ao invés de você estar buscando lá fora, por que você não fortalece o que está aqui? A gente vai chegar lá, tá bom?
Eu estava conversando há poucos dias com um grande amigo que é distribuidor nessa área de comércio varejista. Ele vende roupa, vende calçado para lojas da região, né? Muitas lojas da região, inclusive. E ele me dizia o seguinte: Fábio, eu visitando essas lojas, eu consegui identificar basicamente 3 tipos de empreendedor, 3 tipos de dono de negócio nesse momento de crise. Você tem aquele que está desesperado, e eu já vou falar mais sobre isso, aquele que está apavorado e aquele que está fortalecido, aquele que é profissional. Queria que você colocasse aí já nos comentários o que, logo depois que eu explicar, com qual você se identifica, com o desesperado, com o apavorado ou com o profissional. O desesperado é aquele cara que está totalmente perdido, que não sabe o que fazer nesse momento de crise, não faz ideia do que fazer. Ele tá apavorado também, mas num nível altíssimo. Ele está sentado no problema. Achei legal essa frase desse amigo meu. Não vou citar o nome dele aqui não, porque ele não disse que eu podia, então não vou citar. Mas ele está sentado no problema. Ele não sabe realmente o que fazer. O movimento caiu, como caiu para todo mundo. As vendas caíram, como caiu para todo mundo. Ele está muito assustado, está muito pessimista e não sabe realmente nem se vai continuar com o negócio aberto, se vai conseguir passar por essa tormenta, e está reclamando de tudo. Reclama do governo, se o governo toma uma medida, ele reclama, se o governo não toma, ele reclama do concorrente, reclama do cliente, reclama do funcionário, reclama de todo mundo, mas não consegue achar uma saída. Esse é o cara desesperado. Nós temos um segundo perfil, como já falei, que é o cara que está apavorado, não naquele nível do desespero, mas ele está apavorado. Ele está buscando alternativa, ele está abrindo a loja do jeito que pode, ele está tentando não demitir gente, está fazendo um esforço, mas ainda assim ele está com medo. Ele está assustado, ele não sabe o que fazer. Né? Se você é do tipo apavorado, bota aí, ó, apavorado, mas estou fazendo. Né? E nós temos então aquele outro empreendedor, aquele outro dono de negócio que é mais centrado, que é mais profissional, porque ele já tinha uma loja organizada, ele já tinha uma loja que atuava tanto no meio físico como no meio online, e ele já tinha um fluxo ali de caixa, enfim, ele já tinha uma reserva para poder enfrentar melhor esse momento, ele tinha uma clientela já bastante grande, então ele consegue se manter com os mesmos clientes, enfim, está mais estruturado, ele consegue passar por esse momento de uma forma melhor. Aquele cara apavorado, não lá o do nível extremamente elevado, aquele cara apavorado, se ele cuidar um pouquinho da inteligência emocional dele e aproveitar as dicas que a gente está dando, ele rápido consegue chegar nesse nível do cara que está um pouco mais centrado, porque as vendas dele também caíram, mas caíram num nível menor. Ele começa já a encontrar alternativas, ele trabalha no físico, ele trabalha no online, ele mantém a carteira de clientes, mantém então a clientela, fortalece ali o trabalho, então, e vai seguindo. Então, quem é você? Você é o cara desesperado? Você é o apavorado? Ou você é o cara profissional, mais centrado, que perdeu sim com a crise, perdeu um pouco com a crise em termos de movimento, em termos de faturamento, mas que continua seguindo em frente? Né? Diz aí. Bom, se você se identificou então com um desses perfis, bota aí e vamos seguindo, tá bom? Agora, só para lembrar você, para quem começou agora inclusive, que nós estamos na primeira live da nossa Maratona do Varejo. Então a partir de hoje, pelas próximas 4 semanas, de segunda a sexta-feira, sempre às 21h30 aqui no Instagram, vou falar com você sobre empreendedorismo, sobre vendas, sobre atendimento ao cliente e como te ajudar a fortalecer o seu negócio. Então aproveita as oportunidades, isso é algo fantástico que a internet trouxe para nós. Ou seja, com o investimento que você já tem aí na sua internet, você consegue absorver conteúdos, trocar informações aqui com seus parceiros, com seus concorrentes e a gente poder crescer junto. Tá bom? Bacana? Então, continua aqui, vamos voltar. Eu não vou contar nenhuma historinha aqui para você não. Tá? Eu não vou dizer que o problema não existe, porque ele existe. Né? Vou ficar aqui pintando um cenário e falar assim, porque você fica aí focado no problema e coisa e tal, no babá, e não é bem por aí. Bom, o problema existe, não vou ficar aqui contando historinha para você. Né? Só que, segura isso que eu te falei, não vou contar historinha, mas o problema não é o problema. Muitas vezes o problema não é o problema. Agora eu vou falar do Covid que eu não queria falar. O Covid não é o problema, ou não é só ele o problema. O problema é o foco que você dá. Lembrando que eu falei agora há pouco que eu não vou falar de historinha, porque isso daqui não é live motivacional, beleza? Então, o problema é o foco que você dá. O foco, você está olhando para o problema ou para as oportunidades? O problema está lá, ele existe. Só que você está só olhando para ele como aquele cara lá desesperado, e o apavorado, ou você está olhando para as oportunidades que acontecem. Vou dar um exemplo aqui para você.
Eu vi outro dia na internet as pessoas até questionando se isso era ético ou não era ético, enfim, eu não vou falar de ética nesse momento, mas uma empresa que abriu vendendo só produtos que estão sendo buscados nesse momento aqui de crise, de pandemia, enfim. Ou seja, o cara encontrou um nicho ali, encontrou uma oportunidade e está seguindo. Você não precisa fazer a mesma coisa, mas que oportunidade você tem, que você pode aproveitar nesse momento, ao invés de ficar só olhando para o problema. Já vamos falar disso, tá bom? Então, o problema é o que você foca e não simplesmente o problema em si, beleza? Agora, outra coisa, eu já disse que eu não vou contar historinha, já vou seguir mais adiante, enfim. Eu quero te contar uma história. Tem um cara que trabalha comigo e ele contou para mim uma história dele, não é que ele trabalhava numa outra empresa. E ele me disse o seguinte, que eu não vou citar o nome dele também não, porque ele não me disse que eu podia. Ele me disse que ele cometeu um erro. Ele despachava mercadoria para todos os lados do Brasil e ele errou o carregamento. Ele errou o carregamento e aí o produto não chegou onde devia chegar, teve muito problema, teve que voltar a carga de onde tinha ido, que ele mandou para o lugar errado, enfim, teve um prejuízo muito grande na empresa. E o diretor chamou ele para conversar. Quando ele chegou na sala, disse que o diretor nem olhou para a cara dele e, olhando para o computador, começou a falar alguma coisa com ele. Tá vendo a besteira que você fez, não sei o que, E ele falou, olha, Fábio, eu molecão, olhei para ele e disse assim, faz 2 anos que eu estou aqui, nunca errei, agora no primeiro erro já levo uma alvada. Diz que na hora o diretor olhou para ele, pegou uma folha de papel, fez um pontinho no meio e disse assim, o que você está vendo aqui? Ele falou assim, um pontinho preto no meio do papel. Ele falou, então, por que você não viu toda essa parte branca que está aqui ao redor? Aí disse que na hora ele falou assim, se o senhor quer me mandar embora, pode mandar, não tem problema. Por que eu estou contando isso para você? Porque a gente, infelizmente, se foca na maior parte das vezes no problema. A gente se foca no que está errado. A gente se foca no ponto preto do papel e não em toda aquela área branca de oportunidade. E é o que muitas vezes acontece no negócio. A gente se foca ali de que o cliente não vem, de que a loja está fechada, ou de que só pode abrir uma parte do dia, ou de que o movimento caiu, ou de que isso, ou de que aquilo. E esquece de deixar isso de lado um pouquinho e falar assim, opa, pera lá, o que eu consigo aqui observar de outros o que os outros estão fazendo para dar certo, que as empresas grandes estão fazendo que eu possa absorver e colocar do meu tamanho, que meu concorrente aqui do lado está fazendo que eu possa absorver e colocar do meu tamanho. A gente esquece de fazer isso. Você esquece de fazer isso? Não pode esquecer. Tá? Então, voltando aqui, você está olhando para o problema ou para as oportunidades? Como eu disse de novo, eu vou falar, não vou contar historinha para você, porque o problema existe. O problema é o foco que você dá. Né? Você dá foco no produto, você dá foco no processo ou você dá foco no cliente? Lembra que eu falei para você lá atrás sobre fortalecer o que você já tem em casa, ao invés de buscar? É agora que a gente vai chegar ali. Onde está seu foco? No produto, no processo ou no cliente? Então o problema está no foco que você dá. Vou dar alguns exemplos para você aqui de empresas grandes que eu não sei se você conhece. Se você tiver mais ou menos a minha idade, daí para cima, você vai conhecer todas elas. Se você for um pouco mais novo, talvez tenha ouvido falar, né? Você provavelmente já tenha ouvido falar da Kodak, né? Uma empresa que foi gigante na área de fotografia, chegou a ter 90% do mercado de filme fotográfico no Brasil, chegou a ter 80% do mercado de câmeras fotográficas no Brasil, inventou a câmera digital e não aproveitou a oportunidade. Sabe por quê? Porque ficou focada no produto, não focou no cliente. Ela focou no produto, o medo de perder mercado com aquele produto, ficou focado ali, como é que eu vou vender um produto que vai matar o outro? E ela não se focou nas necessidades, nos desejos, nos anseios do cliente. O que aconteceu? A concorrência veio e abocanhou o mercado dela. Cadê a Kodak hoje em dia? Bom, vamos falar de coisas mais pré-históricas agora. O que aconteceu com as antigas escolas de datilografia? Se você é novo, você nunca passou por isso, mas eu fiz datilografia, olha só. O que aconteceu com elas? Não acompanharam a era da informática e saíram do mercado. Agora vamos falar de empresa grande. Blockbuster, o que aconteceu com a Blockbuster? A Blockbuster tinha 9.000 lojas espalhadas pelo mundo. O que aconteceu com a Blockbuster? Ficou focada no produto e no processo, não focou no cliente. Perdeu a oportunidade de comprar Netflix quando ela era desse tamanho assim, ó. Perdeu a oportunidade de comprar Netflix porque não acreditou que as pessoas fossem assistir direto pela televisão, direto pela internet as coisas em casa.
Onde está a Blockbuster hoje? Fechou, faliu. 9.000 lojas espalhadas pelo mundo, não tem mais nenhuma. O que aconteceu com o Orkut aqui no Brasil? Se focou no lugar errado, já era. O que aconteceu com o MySpace nos Estados Unidos? Perdeu espaço para o Facebook também, já era. O que aconteceu com o portal do Yahoo, que tinha tudo para ser o maior portal de notícias? O Google veio e engoliu o Yahoo, que está aí fazendo figura, sendo figurante no mercado. O que aconteceu com a antiga Atari, uma empresa gigante na área de videogames, por exemplo, também se focou no produto, não se focou no cliente, e aí o que aconteceu foi engolida pelo mercado. O que aconteceu? Vamos ser pré-históricos agora, com os antigos fabricantes de carruagens, né? No século passado, século XIX, por exemplo, se discutia nas reuniões aí mundiais o que fazer para acabar com o excremento de cavalo que espalhava pelas cidades, porque não se tinha mais, não tinha como lidar com aquilo. Simplesmente veio o automóvel e acabou com isso no lugar deles. Então, o que aconteceu com os antigos fabricantes de carruagem? Desapareceram do mercado. Agora, vamos retomar aqui, vamos voltar para cá. Onde está seu foco? Seu foco está no produto, no processo ou está no cliente? Você lembra dessas empresas que eu citei para você? Coloca aqui para mim, eu lembro ou não lembro, né? Não conheço, nunca ouvi falar, bota aí para mim para eu poder saber, tá bom? Então, onde está o seu processo? O seu foco? Se o seu foco então estiver lá no produto, como eu falei para você, vai acontecer o que aconteceu com essas empresas aqui. Se o seu foco estiver no processo, o que é foco no processo? Nas suas regras. Nas regras do seu negócio, aquilo que você acredita que seja o melhor para o seu cliente. O seu horário de funcionamento, por exemplo, é um processo seu. Suas regras de garantia, suas regras de troca de produto, a forma de pagamento, é um processo seu. Como é que você lida com isso? De acordo com aquilo que é interessante para você? Ou de acordo com aquilo que é interessante para o seu cliente? Seu foco está onde? Está no cliente ou está aí no processo? Está com foco na venda? Não, meu foco aqui é vender. Vendi, tá bom. Bora para o próximo, né? Tchau cliente, bora para o próximo. Isso é foco na venda, isso é foco no processo. Algumas pessoas vão dizer assim, não, mas eu tenho que ter foco na venda, eu preciso vender. Cuidado, se o seu foco for só a venda, o seu cliente vai perceber isso. E ele vai trocar você assim como quem troca de roupa. Então, foco, você precisa vender sim, só que você tem que acertar a venda pelo outro lado, com foco no cliente, ok? Vamos seguindo. Qual que é a solução disso então, gente? Estou falando aqui então de manter foco no cliente, e ao invés de manter no processo, ao invés de manter no produto, o que você vai fazer aqui então? A gente diz que as empresas elas são sustentadas por esse tripé: produto, processo e pessoas. É claro que o produto você tem que cuidar. Você tem que ter uma boa linha de produtos, você tem que ter produtos de qualidade, você tem que ter... Assim, você tem que realmente cuidar do produto. Você precisa cuidar do processo. É claro, você não vai dar garantia eterna para o seu cliente, você não vai conseguir funcionar 24 horas, talvez sim, talvez não, né? Mas você tem processos que você tem que seguir para a sua segurança, para o bom funcionamento, enfim, tem que ter regra, ok? Porém, esse terceiro P de pessoas, tem que lembrar que a gente está falando de duas vertentes aqui. Tanto do cliente interno, que é o seu colaborador, que é a sua equipe, quanto do seu cliente externo. Por que eu estou dividindo isso aqui agora? No P de pessoas. Porque você tem que se focar no seu cliente, para quem você vai vender, entender o que ele anseia, na verdade, da sua empresa, o que ele vem buscar. O que você está resolvendo para ele? Qual é o problema que você está resolvendo para ele quando ele vem para a sua empresa? Ele está trocando você por questão de preço? Talvez seja porque você não está atendendo aquilo que ele está vindo buscar de fato. Uma necessidade dele, um desejo, um anseio, não está gerando valor. Ponto. Agora, como é que você consegue fazer isso tudo se você não cuidar desse outro pezinho aqui, que são as pessoas internas, que é a sua equipe, que é de criar um bom clima dentro do ambiente de trabalho, que é de criar algo que agregue valor também para a sua equipe, para o seu colaborador, que é dele vislumbrar uma carreira dentro da sua empresa. Sabe por que eu estou falando isso? Porque a primeira coisa que passa pela cabeça é que o cara que é vendedor, o seu vendedor provavelmente, boa parte dos vendedores entram para trabalhar com vendas por acaso. Precisavam de uma oportunidade, apareceu ali, vão trabalhar de vendedor. Alguns ficam, outros não ficam. Alguns ficam porque gostam muito, alguns ficam porque são acomodados, outros ficam porque não acham outra oportunidade, enfim. Só que a tendência é que você, com o passar do tempo, se você não cuidar dessa sua equipe, que você comece a perder qualidade.
que você comece a perder foco, que você comece a desfocar, né? Falei de perder foco, é redundante isso, mas começa a desfocar de tudo isso que nós falamos agora há pouco, né? De dar realmente essa qualidade de atendimento para o seu cliente. Então, é preciso que você cuide desse outro pezinho aqui, que é o seu cliente interno, que são as pessoas de dentro. Você precisa treinar essa sua equipe. Já vamos falar de treinamento daqui a pouquinho. Inclusive, a gente vai falar muito de treinamento nas lives do dia 18 ao dia 21. Então, essa parte de treinamento, eu gostaria muito que você estivesse comigo de 18 a 21, que eu vou te explicar qual a importância disso para a sua equipe, tá ok? Então, hoje nós vamos só dar uma passadinha, mais para frente a gente vai entrar em detalhes sobre qual a importância de você treinar a sua equipe e como é que você vai fazer isso. Provavelmente tenha muita coisa aí na sua cabeça, muita preocupação de mas será que isso, mas será que aquilo, a gente vai destravar isso mais para frente, tá bom? Não quero falar disso aqui agora. Eu quero falar com você a respeito de oportunidade. Eu falei que a gente ia falar de problema, que a gente ia falar dessas tormentas, mas que a gente também ia falar de oportunidade. E o que está muito claro nesse momento, lembra que eu falei, vou até voltar, lembra que eu falei que o terceiro tipo de cliente era daquele cara que já tem a loja organizada, que tem lá um trabalho no meio físico e também no meio online. Lembra que eu falei isso para você? Aqui está uma grande oportunidade. Se você ainda não está no meio digital, se você ainda não vende online, não estou falando que é para você fechar sua loja no meio digital, tá bom? Que é para você ter um e-commerce, não é isso que eu estou falando. Mas, se você ainda não tem, comece a observar quem tem. Você tem dois canais. Onde você vai buscar o seu cliente? Você espera o seu cliente entrar na sua loja, espera ele vir, ou você vai buscá-lo? Se você tiver dois canais, você vai você vai conseguir atender o que está vindo e você vai conseguir atender o que já tem uma outra expectativa. É muito importante você prestar atenção, por exemplo, que essa moçada que está entrando no mercado de trabalho agora nos últimos anos, dessa nova geração, que é a geração que já nasceu com a internet, que já nasceu com a tecnologia, que é um nativo digital, essa moçada ela busca as coisas de maneira diferente de mim, por exemplo, que nasci um pouquinho antes disso. Né? Ela busca as informações na internet, ela busca o produto na internet, ela busca agilidade, ela busca outras formas de contato, ela não quer perder tempo de ir até muitas vezes a loja, ela não quer perder tempo de ficar procurando para poder fazer o orçamento, ela busca na internet e de repente vai para a loja. Né? Se você não tem hoje uma forma de vender online, ou se você não tem hoje uma forma de divulgar o seu negócio, você fala, não, Fábio, eu não quero vender online. Beleza, bacana, sem problema. Porém, você tem um site hoje? Se eu entrar no seu site hoje, como é que ele está? Eu consigo encontrar o que você vende? Eu consigo encontrar os produtos com informações? Eu consigo encontrar os produtos e preços? Eu consigo falar com você por lá? Você tem um chat que funciona? Se eu mandar um WhatsApp para a sua loja, quanto tempo vai levar para eu receber uma resposta? Se eu mandar uma mensagem ali pelo Messenger do Facebook, quanto tempo vai levar para eu receber uma resposta? Então, essa é uma oportunidade que muitas empresas não estão aproveitando. Esse povo de hoje, essa moçada que entrou no mercado há pouquíssimo tempo, mesmo a gente, né, que já está aprendendo a lidar um pouco mais com a internet, a gente busca velocidade. Quanto de informação você recebe hoje todo dia? Você tem tempo a perder? A gente busca velocidade, a gente busca informação realmente rápida. Né? A gente quer conversar com alguém do outro lado. Por exemplo, eu não sei o que você pensa dessas respostas automáticas. Eu particularmente não gosto. Quando eu vejo que a resposta é automática, muitas vezes eu saio dali do chat e vou procurar outro canal. Não sei quanto a você, mas você precisa entender como é que o seu cliente quer conversar com você. Se ele está entrando ali no chat para falar com você, muitas vezes ele está buscando agilidade, praticidade. Se começar numa enrolação, muito provavelmente ele vai pular para o site do concorrente. Então, oportunidade nesse momento, buscar o seu cliente onde ele está. Muita gente está em casa, com medo de sair, com medo de se expor. Vai buscar esse cliente em casa de que forma? Monta um site bacana, monta um site que mostre realmente os seus produtos. Agora, não deixe de falar com o seu cliente. Senão é que nem fazer propaganda e quando o cliente entrar na sua loja, o vendedor vira as costas para ele. É a mesma coisa. Tá? Então, o atendimento no mundo digital, ele é muito diferente. Do atendimento no mundo físico. Só que tem características então diferentes. Ele exige agilidade, informação transparente, né, muito clara. Não que no mundo físico não tenha, mas é que no mundo físico o cliente pode absorver as informações de outra maneira. Ele está vendo, está ouvindo outras coisas, ele tem esse contato mais pessoal, ele consegue confiar mais em você ali no cara a cara. Agora, quando a comunicação é via WhatsApp ou via qualquer outra forma que é a distância,
A comunicação tem que ser muito mais transparente, tem que ser muito mais objetiva, correta. Eu vejo muita gente digitando as coisas como se estivesse batendo papo com um amigo na rede social. Veja o vendedor, por exemplo, dá uma olhadinha no seu vendedor, como é que ele faz para mandar mensagem para o cliente dele? Porque eu estou cansado de ver vendedor mandando mensagem para cliente como se estivesse batendo papo com um amigo, com um colega. Com tudo abreviado, com tudo, como se a gente tivesse a obrigação de entender aquilo lá. Pode me chamar de velho, pode chamar, mas tem coisa que eu não entendo. Você abrevia ali, eu não entendo o que você quer dizer. Com certeza seu cliente vai passar por isso também. Então, é muito importante você conhecer o perfil de cliente que você tem para direcionar a comunicação para ele da maneira mais adequada. Tá certo? Bom, eu queria fazer um convite aqui para você. Tá bacana? Tá legal? Vocês estão gostando do que a gente está falando? O conteúdo está valendo a pena? Se estiver valendo a pena, eu queria te fazer um convite. Eu criei um canal no Telegram. Não sei se você conhece o Telegram. O Telegram é parecido com o WhatsApp, mas tem algumas diferenças ali. A gente consegue gerenciar melhor ele. Eu criei um canal no Telegram. Para quê? Só para passar informações para você sobre as próximas aulas, ou melhor, sobre as próximas lives, para a gente falar sobre essa maratona, de repente para poder colocar algum conteúdo a mais para você, disponibilizar alguma coisa lá. É gratuito, você não vai pagar nada para fazer isso, tá bom? Então é só você, aqui nos comentários, eu pedi para a Simone colocar nos comentários, mas aí ia sair como texto, então a gente achou melhor colocar na bio. Depois que a gente terminar a live, você vai lá na bio, a gente pôs o link lá para você entrar no canal do Telegram. E ali eu vou colocar alguns conteúdos para você. E vou te dar mais informações sobre as próximas lives, tá bom? Então, fica aí o convite para você. E depois lá no Telegram, eu vou te colocar também um link do nosso canal do YouTube. Tá? Se isso é realmente bacana para você, se o assunto é relevante, clica lá depois, se inscreve no nosso canal do YouTube, já ativa as notificações para receber os avisos dos vídeos novos. E dá uma olhada lá no canal, que tem muito conteúdo bacana, tem muito assunto sobre vendas, sobre atendimento, sobre empreendedorismo, sobre desenvolvimento pessoal, enfim, tem uma série de assuntos lá que vão ser bacanas para você e para a sua equipe, tá bom? Bota a sua equipe numa sala lá, acesse o nosso canal, bota eles lá para assistir e fala assim, assiste tudo isso aí e vamos melhorar aqui a qualidade do nosso atendimento, vamos atender nosso cliente de uma forma cada vez mais próxima, cada vez cativando mais esse cliente. Que lembra que eu falei lá atrás? Ao invés de você sair caçando cliente novo, botando dinheiro em propaganda, não quero falar muito de propaganda aqui, porque a gente vai ter uma live lá na frente para falar sobre isso, de como parar de perder dinheiro com propaganda. Então, não quero falar disso. Então, mas eu te falei que, ao invés de você ficar caçando cliente lá fora, você fortalecer a sua carteira de clientes, cativar os clientes que estão aqui, alcançá-los com a comunicação correta. Então, assiste lá no canal, tem bastante vídeo bacana e bota a sua equipe para assistir isso também, tá bom? Então, fica aqui, amanhã, às 21h30, eu vou estar de novo aqui no Instagram para mais uma live e amanhã nós vamos falar sobre os desafios de liderar uma equipe de vendas. Tá? Então, se esse assunto é bacana para você, se esse assunto é interessante para você, eu te espero aqui amanhã, às 21h30 no Instagram, novamente. E não esquece então de ir lá e entrar na bio aqui do Instagram e ir lá para o Telegram, no nosso canal, já clicar no link que a gente vai colocar daqui a pouquinho lá para o YouTube e se inscrever lá também, tá bom? Então, só que antes de terminar, lembra que eu falei lá no comecinho? Se for bacana para você, dá um print aqui na tela. Dá um print na tela e posta lá no seu Instagram, posta lá no seu Facebook, bota lá hashtag Maratona do Varejo. Ajuda a gente a divulgar, ajuda a gente a levar essa mensagem para mais pessoas, se você acha que tá bacana. Se você acha que não tá, manda um direct para mim, me avisa, Fábio, precisa melhorar tal coisa, melhora aqui, melhora ali, uma dica lá, tá bom? Vai ser bacana também, tá bom? Então, gente, foi muito bacana até aqui, valeu, gostei muito da presença de vocês e como eu costumo terminar todos os meus vídeos e todos os meus textos, eu vou dizer aqui, vamos juntos, evoluindo sempre. Por quê? Porque eu desejo a você muito sucesso e resultados extraordinários. Valeu, gente, até a próxima!